Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 11 de agosto. O dia começou frio, né? E seguirá assim por enquanto. No nosso estado tem sempre esses nuances, né? Dias quentes, dias frios e dias amenos só esporadicamente. E ainda a previsão para a capital do vinho para hoje no final da tarde é chuva. Esse é o Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paine falando diretamente da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves. Pessoal, iniciando o bloco Entendendo a Política. Eu espero que essa nova geração que está vindo aí seja mais esperta do que a minha geração, né? Pelo menos em termos políticos, pois agora se tem mais informações do que se tinha na minha época. Iniciaremos falando então sobre isso. Vamos falar sobre informações. Vamos falar sobre guerra? Sim. Eu vou lhes falar que vai acontecer da mesma forma que a Covid. Lembra? Quando foi noticiada lá em Wuhan a Covid, todos, inclusive eu, duvidávamos que ela chegaria a Bento Gonçalves. E, no entanto, chegou, matou muita gente. Hoje eu quero falar sobre o Brasil, em entrar em uma guerra, pois aqui temos uma situação real de guerra. Temos um presidente com o ego muito grande arrumando problemas diplomáticos. Que seriam facilmente resolvidos apenas na questão do respeito. Se tivesse respeito mútuo, na questão da diplomacia. Esse contexto foi motivado pelas declarações de Lula. Lula e seu ego, né? Deixa eu te falar aí que na última sexta-feira Lula falou que o secretário de Trump, o Marco Rubio, é um latino-americano frustrado. Dentre outras coisas que ele falou, eu tô falando só dessa sexta-feira. E Lula também disse que Marco Rubio não gosta do Brasil e não gosta da Colômbia. É óbvio que essas declarações não passariam em branco. E nesse contexto, o congressista Gimenez responde a Lula. Deixa eu botar aqui a imagem do que o Gimenez... Esta é a montagem que o congressista do estado da Flórida, Carlos Gimenez, publicou em seu X. Uma montagem de Lula preso com a imagem, como a imagem de Maduro, né? Quando Maduro foi preso, só que Maduro foi preso com uma garrafinha de água e Lula com uma garrafa de 51 nas mãos. Ninguém chamou ele de cachaceiro, né? Sim, isso quer dizer que Lula nos botou numa fria. Gimenez fez uma forte crítica ao petista. Fez, sim. Disse que o Brasil merece mais do que esse porco. Foi o Gimenez, frase do congressista americano Gimenez, né? Não vem botar nas minhas costas, eu só estou divulgando. Bom, essa represária por Lula chamar Marco Rubio de latino-americano frustrado. E nem vou dizer, né? Porque Marco Rubio nasceu na Flórida. Sei lá, mas nasceu nos Estados Unidos, né? E é uma declaração mal educada do nosso presidente. E eu já vinha falando aqui. Será que ele não sabe que depois da invenção da internet, as informações voam na mesma hora para todo mundo? Com uma nação ultradesenvolvida como os Estados Unidos, com o serviço secreto bem aparelhado, será que seria difícil de eles verem essa situação? Será que Lula não sabe que não dá para falar mal da outra pessoa? O que Lula
quer é na frente apertar a mão, querer conversinha com o Trump, mas nas costas Lula fica falando coisas que não deve. Sabemos, né? Acompanhamos que ele fala mal de Trump há muito tempo. E em relação a isso, o novo inimigo do Brasil, a Argentina, o presidente Milei, do Brasil não, inimigo do Lula, né? Milei também não iria perder essa oportunidade, né? Ele replicou algumas publicações de Carlos Gimenez. Tudo isso culminaria nas sanções que os Estados Unidos estão impondo aos produtos brasileiros, né? Será que Lula não cogita que toda essa pataquada que ele está fazendo é culpa dele? Esses impostos e coisitas a mais? O nosso presidente não imagina que para ajudar o Brasil ele precisa ficar um pouco de boca fechada? Não vá arrumar complicação, Lula. Daqui a pouco explode uma guerra aí e bota os nossos jovens contra os jovens deles, se matando por seu ego. Que coisa, né? E olha que eu só estou explicando a notícia, hein, pessoal? A notícia política. Nesse mesmo contexto, Lula puxando o saco de Putin. Como é que não vão querer implementar sanções ao Brasil? Putin é inimigo mortal dos Estados Unidos. O Lula devia ficar fora dessas pataquadas. O Putin está fazendo guerra contra a Ucrânia. Por ego também. Para ter um pedacinho de terra aí. A Rússia quer invadir, quer tomar à força terras ucranianas. Todos esses caras aí são meio loucos. Lula devia se afastar de tudo. Daqui a pouco eles vão querer a Amazônia. Bom, apesar que se for para entregar para os comunistas, o Lula até daria, né? O único país que esteve representando uma democracia no desfile da Segunda Guerra Mundial lá na Rússia, sabe quem era? Era o Brasil. E quem estava representando o Brasil era quem? Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Que situação, hein, meu? Milei também salientou que Lula só pôde concorrer às eleições por um erro processual da Lava Jato. Pois ele foi condenado por corrupção em todas as instâncias. Todo lugar que ele recorria, ele perdia. Então, todas as informações podemos perceber que temos um governo com práticas comunistas, né? Esse foi o bloco político de hoje para você pensar, refletir, né? Bem complicado, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pular para o bloco esportivo. Pessoal, hoje saiu os adversários da dupla Grenal. O sorteio foi realizado vai ser realizado 11 da manhã, né, pela CBF. Na hora da gravação dessa edição, por que eu estou falando isso? Ainda não temos a definição. Estamos gravando agora de manhã, né? Então não temos ainda a definição. Mas sim, amanhã falaremos sobre esse assunto. Lá tem Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco e Vitória. Esse é o plantel. Olha, pode sair até um Grenal, será? Bom, amanhã nós falaremos mais, debateremos sobre isso, porque essa semana não tem jogos oficiais. Só domingo primeiro, né, do Grêmio, e depois o Inter na segunda. Falando no Inter, o Inter está muito próximo da contratação de Nicolas Anielson. É um atleta de duas nacionalidades, ele é sueco-brasileiro. O atleta de 30 anos está atuando na Grécia e chegaria ao Internacional por uma condição de empréstimo, né? Porque o Inter não pode pagar.
Aí o que os gregos querem? 300 mil euros parcelados em 3 vezes. 100 mil euros por 3 parcelas, né? Não sei se é em 3 meses, né? Mas é em 3 parcelas. Daí o atleta, então, tem dupla nacionalidade, não iria ocupar a vaga de um estrangeiro no elenco. Que Grêmio e Inter tem um monte de caras de fora aí, né? Atuando. Em sequência, o Internacional segue em tratativas com o atacante Arce, mas ainda não tem nada de concreto. O Inter quer empréstimo, o time dele do Arce não quer. Vai saber, né? O centroavante Bakambu também foi oferecido ao Internacional. E ele agradou a direção. Bom, se é um atacante, e se é bom? Ele estava atuando no Betis da Espanha, Betis, e no momento está sem contrato. Chegaria ao time gaúcho só pagando o salário dele. Bom, quem sabe, né? Grêmio acertou com quem? Grêmio acertou empréstimo com o volante Leonel Pérez. Ele vai emprestar o Pérez para o Racing da Argentina. O meio Krovinovic tem uma grande chance de estrear aí contra o Atlético Mineiro. O próximo jogo da equipe gremista é no domingo. Hoje ocorreu então a reapresentação da galera e começou aí a preparação para o jogo contra o Galo. E para finalizar o bloco esportivo, deixa eu falar uma coisa interessante. O ator Brad Pitt, sabe aquele? Aquele que é bastante conhecido aqui na região por querer namorar aí as galeras aqui, né? Ele tinha uma namorada local aqui, o Brad Pitt. Toda aquela polêmica, né? Bom, dessa vez é real, pessoal. Pois ele, vendo um jogo do Paraguai na Copa do Mundo, ele teve uma ideia que já me vinha rodeando a cabeça há muito tempo. Montaram uma escola de interpretação para os atletas cavar falta. Sim, tá até uma vergonha, né? Eles fazem caras e bocas e não condizem com a ação que lhes foram impostas. Então, ele, o Brad Pitt, quer fazer uma escola de interpretações para atletas aprenderem a fingir faltas, que forem mais realistas, né? Porque nem os juízes não caem mais nessas coisas, né? Simular as faltas é difícil. E Brad Pitt vai ensinar essa galera. E ainda ele citou que gostaria de ter Neymar como ator. Ele falou, né? Esses caras, esses atores são péssimos. Esses jogadores faziam caretas de dores falsas. Uma das piores atuações que eu vi. E para fechar, disse que um dos atores que ele queria era o Neymar, né? Que coisa! Bom, esse foi o Bloco Esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. E o Bloco Esportivo, você sabe, tem um oferecimento de quem? De Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness, que tem nos dado apoio no Bloco Esportivo, fica aí bem ao ladinho do Shopping América. Bom, a Guarda Civil Municipal aqui de Bento Gonçalves prendeu na noite de ontem, dia 10, um homem de 27 anos e uma mulher de 24 anos por tráfico de drogas no bairro Juventude.
A ação ocorreu durante o patrulhamento preventivo em um ponto já conhecido pela comercialização de entorpecentes. Durante a operação, os agentes visualizaram 2 usuários em atitude suspeita, possivelmente tentando adquirir drogas. Ao notar a presença da guarnição, o homem correu e entrou dentro de um imóvel, onde também estava essa mulher. Na abordagem, o suspeito dispensou 6 pedras de crack. E no interior da residência, sobre uma mesa, os agentes localizaram 64 pedras desta droga terrível. Que o crack é uma droga que destrói a mente. Todas as drogas, desde a maconha, LSD, ácido, tudo destrói a mente. Mas o crack é a droga do inferno, né? Bom, foram totalizados 70 porções de crack prontas para venda. Além disso, foram apreendidos com o casal também R$506 em dinheiro. Câmeras de monitoramento. A galera tava pronta aí, esperando aí quando a polícia chegasse, pulavam fora, mas não deu tempo, né? Aparelhos celulares, materiais utilizados no tráfico. Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado juntamente com o material apreendido à delegacia de pronto atendimento. Na unidade, as autoridades policiais determinam a lavratura do auto de prisão em flagrante. Cara, tenho até algumas dúvidas em relação a essas drogas, né? O crack, a maconha. Se eles são incinerados, então quem fica ali por perto quando metem fogo aí na maconha ficam também chapados? Ou quando metem fogo no crack também ficam assim ou não? Vou ter que dar uma pesquisada aí, é uma coisa interessante da gente procurar, né? Bom, posteriormente os 2 foram conduzidos ao presídio estadual de Bento Gonçalves, onde permanecem à disposição da justiça. Agora vamos ao bloco comercial da Harmony e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Bom, a gente estava falando antes como que eles incinerariam, né? A maconha, isso aí. Vamos falar também de outra situação, né? Porque a Polícia Rodoviária apreendeu na tarde de ontem também aproximadamente 2 toneladas de maconha. Ó, dá uma olhada aí. Que coisa, né? Bom, a droga estava em Lajeado e estava escondida em um caminhão que representava aí cerca de 14 toneladas de melancia. E no meio da carga de feno, aí como vocês podem perceber, estava escondida a maconha. A informação tem relevância, pois parte dessa droga seria destinada aqui a Bento Gonçalves, a região aqui, né? E os cachorros pegaram. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo já era alvo de suspeita, trabalhos da inteligência. O caminhão emplacado no Mato Grosso do Sul havia saído de Goiás e em seguida tinha destino Porto Alegre. A abordagem ocorreu na BR-386. Após a apreensão da droga, foi retirada do veículo em frente à unidade operacional da Polícia Federal no quilômetro 342 do bairro Imigrante. O motorista de 45 anos era natural de Recife e foi preso em flagrante. Conforme o relato feito à polícia, ele receberia aí 100 mil pelo transporte da carga. Olha aí.
E como você viu na imagem também, tinha um cachorro da raça Husky siberiano. Ele também estava na cabine do caminhão acompanhando o motorista. Que coisa, né? Deixa eu tirar minha imagem da frente aqui para você entender. Agora sim vamos falar de economia. A imagem de fundo do jornal de hoje se refere ao Pix, tá? Ao Pix e ao Banco Central, ao BC, né? Que é o Banco Central do Brasil. Pois ele estuda integrar o Pix com sistemas de pagamentos em outros países. E com mecanismos multilaterais globais de pagamento instantâneo. A autoridade monetária argumenta que a medida tem o potencial de diminuir as tarifas e ampliar o nosso acesso a transações internacionais. A agenda de novos produtos, funcionalidades do Pix já foi divulgada ontem, no dia 10. Informou ainda que monitora os modelos de transações internacionais com o uso de Pix, que vem sendo implementados aí por empresas nacionais e estrangeiras. Outras inovações previstas para o Banco Central do Pix são a possibilidade de realizar transações por aproximação offline. Você sabia dessa? Que coisa, né? Sem requerer a internet. O uso do Pix automático em substituição ao débito em conta. Também vem sendo estudada pelo Banco Central a integração do Pix ao mercado de crédito com o objetivo de permitir a utilização dos fluxos futuros de Pix como garantia para financiamentos. O Banco Central tem identificado o uso abusivo de mensagens de transações de Pix para ofensas, ameaças ou intimidações. Originalmente, as mensagens foram pensadas para registrar informações sobre as transações. Como uso distorcido por parte dos usuários, o Banco Central criou um grupo de trabalho para discutir alternativas para esse campo de mensagem do Pix. Que legal, hein? Esse foi o Jornal Últimas Notícias, hoje do dia 11 de agosto. Grande abraço a todos, voltaremos amanhã na quarta-feira. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!